Olá, viva, bom dia a todas e a todos. Este é mais um Mulheres com Palavra, numa semana em que o novo coronavírus foi declarado pandemia mundial. Os casos aumentam a cada dia no espaço nacional e nós por cá, neste momento em que estamos a transmitir este programa, ainda não registramos nenhum caso positivo. Esta nova realidade impõe que o Covid-19 esteja na ordem do dia. Por esse mesmo motivo, o programa de hoje terá um formato especial. Bom dia, Violante, bom dia, Elisa. E do outro lado da linha, voltamos a ter a companhia da nossa Luísa. Olá, bom dia, Luísa. Olá, bom dia. Temos a Luísa que está em quarentena voluntária em casa. Ela esteve fora durante alguns dias e regressou no início da semana em quarentena. Luísa, isto de estar em casa sozinha, como é que é? Bem, é assim, eu faço muito do meu trabalho em casa, mas é óbvio que me está a faltar o contacto humano, não é? Eu sou professora, primeiro, portanto estou muito habituada a estar com os alunos, a ter uma vida muito ocupada, depois também como deputada, isso também implica muitas relações sociais e também nisto tudo muitos afetos. E que é óbvio, quando uma pessoa está sozinha em casa é mais complicado, quer dizer, não digo que começa a falar com as paredes, porque tenho sempre alguém que me liga, que fala comigo e sinto-me sempre muito acompanhada. Mas é óbvio, temos uma percepção diferente das coisas e já estou assim desde terça-feira. Portanto, já começa a pesar, já que a minha família está em Itália, o meu filho teve uma intervenção cirúrgica e o meu marido está lá a tomar conta dele, os meus pais vivem em Viseu, por isso estou muito contente de vos ter como amigas, porque nunca me deixam sozinhas. Era o que faltava. Luísa, como é que se está a viver isto fora de Portugal? Nós aqui na Madeira às vezes parece-me que ainda estamos nesta bolha, que esperamos que não se rebente tão depressa, mas fora daqui a percepção é diferente. Sim, eu fui para a Itália quando ainda havia havia umas 4 dezenas de casos e tudo muito concentrado na Lombardia e principalmente na zona de Lodi e de Codogno. E passado uma semana e meia, 2 semanas, já estávamos em cerca de 5.000 infectados. E isso mostrou-me como se deve respeitar esta infecção, isto é, não entrar em pânico, mas devemos de facto ter respeito por ela, porque aquilo que se está a passar em Itália é muito triste. Eu tenho lá a minha família, sei bem os sacrifícios que estão todos a fazer. O meu marido já não vê a mãe desde o dia 4 ou 5 de março, porque não podem, dizem-nos pelo menos para limitarmos o contacto com os mais velhos. A minha cunhada, por exemplo, vive noutro concelho, apesar de ser a poucos quilómetros, uns 4 ou 5 quilómetros, mas vive noutro concelho, para visitar o sobrinho e o irmão, tem que fazer uma declaração por escrito para onde vai e porque é que vai. E eu vi as pessoas passarem por um momento de grande inconsciência, a um momento em que agora percebem-se que é um caso de saúde pública, não é uma gripe normal, eu acho que a gente tem que dizer isto várias vezes. Eu estava em Itália e às vezes mandavam umas mensagens para cá a dizer assim, isto não é uma gripe normal, não é uma gripe normal, e porque o contágio é muito rápido, é muito virulento, e os comportamentos que nós temos, comportamentos sociais, pagam-se muito caro e pagam-se a um preço muito alto. Eu ainda hoje estava a ver as filmagens da CMTV no Cais de Sodré ontem à noite, cheio de gente, cheio de jovens, e parece-me que as pessoas ainda não perceberam. E a Itália pagou por isso, tem uma estrutura médica, sanitária, o norte de Itália, uma das melhores da Europa, e está de joelhos.
Portugal não tem essa estrutura. E a Madeira, em relação a isso, também não está bem. Portanto, é preciso nós termos cuidado e vejo com preocupação este tipo de comportamentos. Claro, não há alarmismos, não devemos entrar em pânico, não devemos encher a nossa casa de papel higiênico e bacalhau, mas devemos então tu não podes mesmo, Luísa. Não, a mim disseram-me que eu podia ir rapidamente se tivesse mas ninguém vai rapidamente ao supermercado nos dias que correm. Sim, pois, exatamente. Portanto, há uma coisa que me ensinou este Covid, é que apesar de haver muitos haters nas redes sociais e de estarem sempre a criticar, e há sempre gente que critica, eu também fui criticada por estar em isolamento. Estou em isolamento voluntário, mas recomendado pelo Gabinete de Contenção da Assembleia. Mas vi muita gente a criticar o facto de eu estar isolada e de acharem que eu estava a fazer umas férias. O alguém até disse que se calhar eu que até ia aproveitar para ir para as Caraíbas, ainda estou cá, não fui. Mas ao mesmo tempo vemos do outro lado um grande movimento de solidariedade por parte das pessoas. As pessoas, ainda agora vi no Facebook, num prédio aqui na Madeira, os vizinhos a oferecerem-se para fazerem as compras e para irem à farmácia aos vizinhos com mais idade, portanto, sabendo que a partir dos 60 anos este vírus é terrível, e então estão-se a oferecer para fazerem as compras, para irem à farmácia, etc. A mim também nunca me deixam aqui a entrada da minha porta vazia. Há sempre um dia que vem alguém trazer-me qualquer coisa e falar comigo. Por isso também mostra que existe uma parte da humanidade que é muito boa e nós vamos vencer este Covid. Diariamente o Governo Regional tem divulgado medidas no sentido de conter o vírus, que vão desde o encerramento das escolas até dia 13 de abril, o encerramento de espaços noturnos, museus, missas suspensas, catequese suspensa, serviços públicos com acesso condicionado, controle de passageiros à chegada. Violante, aos poucos vamos nos preparando? Bom dia Luísa. Já sabes, ovinhos, acelgas, enfim, franguinho, aquelas coisas que tu precisas para comer, não é? Já que o Puccini não está aí, já é uma menos carga para nós, porque não temos de levar a comer para o Puccini, mas pronto. Agora falando a sério... Puccini é o gato. Pois é, claro, o Puccini da Luísa é um gato lindíssimo, sedutor, é um traste. Mas pronto, isto é para aliviar um pouco esta tensão que existe, e a mim parece-me que há aqui algumas coisas fundamentais. A primeira delas é que é exigível da parte dos governos, de todo o lado, a humildade de perceberem que isto, quer dizer, que uma pandemia não é uma constipação. Uma pandemia que tem uma extraordinária e anormal velocidade de transmissão, que tem efeitos perniciosos de muita gravidade. Ninguém está preparado para isto e não podemos ter nenhum governante a dizer que temos tudo preparado, que o sistema está pronto. Não há preparação possível, não há sistema que aguente isto e, de facto, como a Luísa disse há pouco, a Itália do Norte tem dos melhores sistemas europeus de saúde e colapsou. E, portanto, nós temos que ter aqui uma atitude, em minha opinião, de uma grande modéstia. Nós não somos donos do mundo. A Terra tem mecanismos de resposta brutais e eu não vou dizer que Deus Nosso Senhor castigou, porque, enfim, é óbvio que não vou dizer uma coisa destas, mas temos que perceber a nossa dimensão face a um problema com esta gravidade e com esta amplitude. Praticamente, à exceção da África, e eu ainda estou para perceber porquê, à exceção da África, todos os continentes já têm casos, e não são 2 nem 3. Ontem, em São Paulo, uma amiga minha dizia-me que, pelo menos, há conhecidos 150 casos de pessoas internadas com suspeição de Covid. Portanto, nós não podemos
e eu lastimo dizer isto porque estas coisas não se podem dizer de ânimo leve, mas nós não podemos ter um governo que não nos orienta, tem que nos dar orientações precisas. Não pode às 14h não fechar escolas e às 4 já vai fechar tudo. Não pode dizer que está tudo preparado e que nós somos os melhores do mundo. Não é verdade. Precisamos de respostas certas, precisamos de orientações corretas. Não podemos andar a passear por aí. Eu tenho notado um desnorte na capacidade de resposta. Parece-me absolutamente certa a medida dos Açores. As ilhas, por natureza, estão mais protegidas, porque a deslocação é muito mais difícil, mas fazer o que os Açores fizeram acho muito bem. Quer dizer, há quarentena para toda a gente que entra nos Açores. Isto parece uma medida certa. Agora, andar a fechar aeroportos sem um plano, isto dá-me ideia que é tudo em cima do joelho e nós não podemos trabalhar em cima do joelho. A economia é importante, mas mais do que a economia é preciso conter a pandemia. Elisa. Pois, isto é tudo muito novo para toda a gente. Não temos memória nos tempos mais... no século passado não temos memória de uma pandemia desta natureza e, portanto, obviamente que as soluções são difíceis de encontrar porque são encontradas à medida daquilo que se vai vivenciando. Eu gostaria de chamar a atenção para algo que li esta semana de 2 biogeógrafos, o Miguel Bastos Araújo e Babak Naimi, que estão a fazer investigação, a procurar analisar o comportamento deste vírus, e eles são especialistas em alterações climáticas na biodiversidade, e uma das coisas que os estudos que eles têm feito têm apontado é que há uma característica boa no meio disto tudo, que é o facto desta pandemia, apesar de ser global, não afetar o mundo todo ao mesmo tempo. E isto é uma benesse, e por isso é que nós neste momento temos, por exemplo, a China a enviar especialistas e a enviar material para a Itália, porque entretanto lá já está minimamente controlado. Aquilo que eles dizem é que há uma relação muito estreita entre este vírus e as condições climáticas, e os dados apontam para que haja uma preferência deste vírus por temperaturas entre os 6 e os 11 graus, e combinado com a presença de pouca umidade no ar. E, portanto, e por isso é que nós temos uma incidência assíncrona entre os vários países, que é o que nos vale. É o que nos vale neste momento. Eles, por exemplo, apontam para um pico no Canadá muito mais à frente do que nós, porque com a primavera e com o verão, muito provavelmente por cá ficará mais controlado. E aquilo que eles dizem... Até lidamos com este inverno atípico que nos favorece? Sim, que nos favorece sobremaneira. E, portanto, e aquilo que eles dizem é que este padrão assíncrono vai permitir aos serviços públicos prepararem com antecipação a incerteza, minimizando os riscos para cada uma das atividades, nomeadamente ao nível económico, etc. Mas também chamam a atenção para os outros fatores que não as condições climáticas que são preciso ter em conta. A interação humana, a densidade populacional e o comportamento individual. E é aqui que nós entramos, todos e todas nós. O comportamento individual e uma consciência comunitária forte. O facto de assumirmos que o nosso dever ético e cívico de salvaguardarmos a saúde de todas as pessoas tem que obrigatoriamente condicionar aquilo que são os nossos comportamentos. Nós temos de fazer uma escolha entre aquilo que nos apetece e aquilo que neste momento é possível fazer. Não podemos deixar de ter um papel ativo na contenção desta pandemia. E o papel ativo na contenção desta pandemia é exatamente procurarmos reduzir ao máximo aquilo que são os nossos contactos sociais. Eu lembro-me quando começamos a falar nisto e a diretora-geral de saúde em Portugal dizia que era preciso haver uma contenção social. Eu lembro-me do quão gozada ela foi. É verdade. E nós não podemos dizer que não estejamos permanentemente a ser orientados e avisados relativamente àquilo que devemos fazer. O que nós fazemos muitas vezes é ignorar.
E achamos que a exceção somos sempre nós, não é? Portanto, os outros devem conter os seus comportamentos, mas nós agora apetece-me ir ao café, apetece-me, olha, dar o beijinho, e achamos sempre que se nós furarmos e os outros não furarem, a coisa corre bem, mas não pode ser. Temos mesmo de começar a ouvir as autoridades, temos mesmo que começar a ouvir a DGS, e principalmente temos que começar a ter consciência que especialistas em saúde pública não somos nós, são aquelas pessoas que trabalham com isto há anos. Eu posso só acrescentar uma coisa. Isto é absolutamente verdade o que a Elisa disse, mas eu continuo a insistir que nós temos que ter a informação sólida. Sim. Não a informação sólida. A informação que não nos deixe dúvidas. Porque a pior coisa que pode existir neste momento é, por exemplo, num determinado dia desta semana, que eu por acaso não apontei aqui, o seu secretário disse que havia 100 casos acompanhados de vigilância. 100. A vice-presidente do IA Saúde diz que há 39. Isto não pode ser. Eu quero fazer uma declaração de princípio. Eu tenho muito respeito pela Dona Dolores, mas mesmo a sério. Tanto que algumas pessoas até podem achar que é exagero, mas tenho muito respeito por ela, tenho uma certa consideração pelo Ronaldo. O folhetim Ronaldo é a prova provada do que não se pode de maneira nenhuma fazer. Vamos lá ver. O Ronaldo regressa no dia 9 à Madeira. Eu percebo que ele tenha vindo ver a mãe, eu até percebo que ele tenha vindo ver a mãe numa visita que foi rápida, numa visita que eu acredito que fosse contida, numa visita que foi acompanhada, e acredito naturalmente que ele tenha feito os testes de despiste do Covid. Palavra de honra que acredito. E portanto eu não critico a primeira visita, apesar de tudo não critico. Agora critico a segunda. Critico a segunda porque ele chega à Madeira no dia 9. No dia 10 vai passear para o Jardim Botânico. Entretanto almoça e janta por aí. E quando isto começa a ser complicado e as pessoas começam a perguntar, o Presidente do Governo vem dizer que ele está assintomático e que não há problema nenhum. É mentira. É mentira. Há portadores assintomáticos. As características... Aliás, o maior perigo está nos assintomáticos. O maior perigo está nos assintomáticos. Porque eu posso não estar doente, mas ser um veículo de transmissão. E esta questão só se resolve com isolamento, com quarentena. E, portanto, quando eu tenho um Presidente do Governo e eu custa-me estar a fazer isto nesta altura, porque isto não é efetivamente uma questão partidária, não é, mas é uma questão política. Mas custa-me fazer, mas eu tenho que o fazer. Civicamente eu tenho que o fazer. Quando eu tenho um Presidente do Governo que me diz não há problema nenhum com o Ronaldo, foi tudo tomadas as medidas necessárias. E custa-me aceitar de um secretário da Saúde o desvalorizar o contacto que ele tenha tido com o colega quando temos uma equipa, quando temos cento e não sei quantas pessoas Cátia, não em é isolamento e temos um secretário da Saúde a desvalorizar isto tudo e eu não consigo Cátia, confiar nesta pessoa. Não é um colega, são 2 colegas, há 2 colegas do Ronaldo que estão infectados. E portanto, eu sinceramente espero que ele não tenha doença, evidentemente, e antes de mais nada por ele, mas não pode de maneira nenhuma o Presidente do Governo vir dizer que ele, como está assintomático, não há perigo. Não, o perigo maior é exatamente esse. E aqui é que está o despiste. Aqui é que está a confusão, porque depois... Porque repara, deixa-me só acabar isto. Porque aí cabe... Opa, se o Ronaldo vai passear... Elisa, dá cá um beijinho que isto não tem problema nenhum. Não. Se isto fosse contido... Não, senhor, Ronaldo chega, tem todo o direito a chegar, tem direito a trazer a família, tem direito a tirar os filhos, se puder, dos sítios de perigo. Não tenho nenhuma reclamação a fazer quanto a isto. Chega, vai para a quarentena. E aqui é que está a minha dúvida. Porque aqui é que está... a posição de desnorte em cima do joelho de não resolver as coisas com um plano estratégico para tentar conter aquilo que efetivamente... Quer dizer, eu não entendo como é que vindo de um país, de uma região de Itália vermelha, com colegas que sabemos que estão potencialmente, mesmo que estejam assintomáticos, mas potencialmente podem ser transmissores, se vai passear com a família toda para o Jardim Botânico. Eu não compreendo. Isso vai almoçar para o restaurante. Não compreendo.
não compreendo, e menos compreendo e aceito que um Presidente do Governo explique isto, a menos que, como está tudo preparado e o nosso Sistema Regional de Saúde é capaz de dar resposta a isto tudo, não há problema nenhum. Há outra coisa, não sei se posso... Sim. Qualquer coisa. Há outra coisa que a mim me fez muita impressão no meio disto tudo. E eu sei que neste momento nós não devemos. E estou a falar disto também, como diz a Violante, não por uma questão partidária, mas por uma questão também política, que é o caso das viagens de finalistas. No caso das viagens de finalistas, o Secretário da Saúde praticamente lavou as mãos. Claro. Sem dizer que era um problema que recomendava não irem, mas que era uma questão da responsabilidade dos pais. E depois houve muitos pais que com muito medo de perder o dinheiro até mandavam os filhos para a Espanha. Não estou só a falar aqui na Madeira, estou a falar em todo o território português, que mandavam para não perder o dinheiro para a Espanha, que é um país que neste momento, a seguir à Itália, é o que está a ter mais infectados. Ou pelo menos é aqueles que estão a fazer mais testes, porque isto é um problema, porque muitas vezes a gente vê os números. A Itália fez 40 e tal mil testes do Covid, a Espanha também está a fazer, e há outros países que não fazem esses testes. Por isso, como diz o Boris Johnson, eles têm não sei quantos infectados, mas podem ter muito mais, podem ter, segundo ele, até 10 mil. Portanto, isso também tem a ver com o número de testes que se faz, porque quando se procura, encontra. Já há uns países que preferem não encontrar. Mas estava a dizer que deixou isso à responsabilidade dos pais, nunca teve uma resposta decidida, e agora foi preciso o Ministro da Economia vir dizer que as viagens finalistas não se fazem e que as agências de viagens serão obrigadas a oferecer aos interessados alternativas de deslocação em outra época, ou celebrar acordos no sentido de divulgação de outros acordos que possam ser estabelecidos, ou então de dar às famílias o dinheiro das viagens recorrendo aos próprios seguros das agências. Quer dizer, foi preciso o Ministro ter esta posição, e o Secretário da Saúde, até lá, se o Ministro não tivesse tido, se calhar tínhamos uma quantidade de alunos que ia para as viagens de finalistas para a Espanha. Portanto, isto eu acho que não se pode admitir. Acho que temos que dar à população uma resposta coerente, lógica, certa, convincente, e não andar a dizer uma coisa, depois dizer e as pessoas não saberem muito bem o que é que está a acontecer. Eu compreendo que a economia é muito importante, as agências de viagem são muito importantes, os hotéis são muito importantes, é tudo muito importante. Mas a nossa saúde, mesmo assim, e ainda bem, para nós todos, ainda a consideramos mais importante do que isso. Esta semana não teremos a nossa rúbrica As Mulheres na Boca do Mundo, mas andámos pelo mundo a recolher a opinião e o sentir de várias mulheres. Falámos com Gisele Mendes, em Sevilha, Espanha. Ela é professora de português como língua estrangeira na Universidade de Pablo Olavide, em Sevilha, e tem na rádio universitária, Rádio Olavide, ela dirige um programa, O Mundo da Língua Portuguesa, um espaço que dá voz às línguas e culturas lusófonas. Enviou-nos uma mensagem para trazer o seu sentir sobre toda esta situação em Espanha. Olá, programa Mulheres com Palavra. Eu chamo-me Gisele, sou professora de português como língua estrangeira na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E o que eu posso falar sobre o tema do coronavírus aqui no sul de Espanha é que em Sevilha, na data de hoje, 13 de março, já temos 29 pessoas infectadas. E realmente essa cifra ela se multiplica muito rapidamente, não é? Desde que no dia 26 de fevereiro registramos o primeiro caso, não é, positivo do coronavírus em Sevilha. A situação nas ruas está cada vez mais com
este quadro que já se esperava, menos pessoas pelas principais vias, visitando os monumentos. Nós temos aqui em Sevilha a maior catedral gótica do mundo e também muitos monumentos, não é? Que todos os dias recebiam milhares de visitantes. Bom, o meu conselho para todos e todas é que sigamos todas as recomendações de cada cidade, cada governo, cada distrito, em relação à precaução, à higiene, lavarmos as mãos sempre, e que as pessoas possam ter muita paciência, já que vão ter de realmente ficar em casa por algumas semanas. Nós temos aqui o que o governo espanhol denomina de protocolo de alerta, e aqui na Andaluzia temos este decreto com o encerramento de todas as atividades universitárias e dos colégios até ao 30 de março. Neste dia, vamos ter uma outra reunião com o setor da sanidade, não é? Da saúde, e vão decidir se esse confinamento continua ou não. Bom, queridos ouvintes do programa Mulheres com Palavra, esta foi a minha partilha sobre este momento do coronavírus aqui na capital andaluza. Um abraço a todos. De Sevilha passamos para São Paulo, Brasil. Falámos com Regina Pires de Brito, é professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, membro da CPCLP, a Comissão para a Proteção do Conteúdo em Língua Portuguesa, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Câmara Brasileira do Livro, membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Linguística de Timor-Leste e autora de diversos livros. Regina Pires de Brito fez-nos o relato do que se vive agora em São Paulo. Olá, pessoal do programa Mulheres com Palavras. Meu nome é Regina e eu falo aqui de São Paulo. Nós estamos aqui num estágio do coronavírus anterior ao que vocês estão vivenciando aí na Europa, né? Neste momento, nós contamos no país com quase 100 casos de corona confirmados, né? Mas a gente já está na fase daquela chamada transmissão comunitária no estado de São Paulo, que é quando o vírus já está se propagando sem ser via alguém que veio do exterior que trouxe. Quer dizer, já começa a passar de uma pessoa que não viajou para outra pessoa. Então, agora, eu acredito que a gente vai começar daquele volume grande, né, de proliferação, que é o que a gente tem percebido que tem acontecido nos outros países, e é também o que os secretários da saúde têm falado, né, que agora se espera mesmo um aumento muito significativo do número de casos, né? O que eu percebo hoje, principalmente pela rua, que um pouco mais de calma, ou calma não é bem a palavra, mas uma calmaria, um trânsito um pouco menos forte, mas a vida está seguindo normalmente ainda, né? Como são poucos os casos, como a gente também não sabe o comportamento do vírus aqui no hemisfério sul, né, no nosso clima. Agora a gente está no verão, nós vivemos aí um período de um verão que era mais inverno que verão, mas agora a gente está numa época quente. Enfim, a gente está tratando como uma gripe mais forte, e que tem, claro, como principais grupos de risco as crianças e os idosos. Então a gente está num clima de apreensão bem grande, né? Algumas universidades e escolas estão suspendendo suas atividades por um período, e enfim, a gente está aqui esperando para ver o que acontece, né, nesses próximos dias, que supomos que não vai ser nada fácil, né? A gente só espera conseguir passar por isso da melhor forma possível, com o mínimo de
de pessoas sofrendo, né? Que a experiência na Europa possa ser aproveitada por aqui para a gente evitar o número de falecimentos, né? Acho que é isso. Eu espero poder voltar no programa para falar de uma coisa melhor. Um beijo para vocês. De São Paulo para a Itália, com Daniela Marcheschi, é professora de Literatura e Antropologia das Artes em várias universidades italianas, bem como nas universidades Uppsala e Salamanca. É Lead Scientist da Fondazione Dino Terra e membro ativo do Claypool. É uma das mais prestigiadas críticas literárias italianas, com diversas obras publicadas e traduzidas. Daniela Marcheschi traz-nos o que se vive agora em Itália. La situazione in Italia è molto pesante in questo momento, perché le misure, le restrizioni obbligano gli italiani a stare in casa. Si possono ovviamente muovere per lavorare, per fare la spesa e per altre necessità assolute, ma per il resto non è possibile spostarsi. Anche se uno vuole andare a fare la spesa a piedi, può essere soggetto a un controllo di polizia che chiede la ragione dell'uscita da casa. Quindi di fatto siamo tutti in casa proprio per sostenere, per affrontare questa battaglia contro una malattia, un'epidemia molto molto contagiosa che ha messo in ginocchio un paese, probabilmente perché l'Europa non ha agito in modo unitario e da mesi. Questo ritardo è stato purtroppo al momento attuale pagato dal nostro paese, pagato dal mio paese. Luísa, aqui socorremos da tua tradução para aqui situarmos este comentário de Daniela Marcheschi. Sim, o que a Daniela Marcheschi disse é que a situação em Itália é muito difícil neste momento, porque as medidas, as restrições obrigam os italianos a ficar em casa. Podem sair para trabalhar, ir ao supermercado, por outras necessidades prementes, mas para o resto não é possível. Se quiser ir ir ao supermercado a pé, pode haver até controle da polícia, que pergunta a razão porque é que a pessoa não está em casa. Por isso, diz Daniela Marcheschi, que estão todos em casa para apoiar esta batalha contra uma doença muito contagiosa que pôs em joelhos um país, provavelmente porque a Europa não reagiu de forma unida e unitária meses atrás, e este atraso foi, no momento atual, e está a ser no momento atual, pago pelo nosso, diz ela, país, pelo meu país. Além daquilo que a Daniela disse para a nossa, como depoimento, ela pediu depois para dizer que de facto tem ouvido comentários muito cínicos acerca desta doença, dizendo que são os mais velhos que morrem e que eles já estavam próximos de morrer, portanto era a hora deles e por isso esta doença só os levou mais cedo do que era expectável. Isso para ela é contradizer a nossa humanidade, a nossa cultura humanista, e ainda por cima estar a dizer que as pessoas mais velhas ainda não têm muito para dar, elas ainda têm muito para dar, e por isso os comportamentos pagam-se muito alto, e a irresponsabilidade paga-se muito alto, com um preço muito alto, e na Itália neste momento, se a pessoa for encontrada na rua e não tiver uma razão e uma declaração escrita de onde vem, para onde vai, pode pagar 200 euros e fica inscrita no registro criminal. Não pode também haver agrupamentos de mais de 3 pessoas, portanto, se houver mais do que 3 pessoas juntas, podem ser interpelados pela polícia, porque, de facto, a situação é terrível, e eu lembro que em Portugal nós temos uma população, como a Itália, de pessoas com mais de 60 anos, uma porcentagem muito alta, temos 28% da nossa população portuguesa tem mais de 60 anos, e se 65% dessas pessoas tiverem doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, doenças oncológicas, estão em risco.
o que quer dizer, diz o professor de Epidemiologia Manuel Carmo Gomes, que temos 18% da nossa população em risco. Nós temos uma população muito envelhecida, tal como a Itália. Mas esse envelhecimento não quer dizer que essas pessoas estejam próximas da morte. Essas pessoas têm muito para dar e não estão próximas da morte. E nós não podemos ter esse tipo de comportamento desumano e cínico. Para já a palavra de ordem será contenção. Elisa, toda esta questão do novo coronavírus tem deixado na periferia muitas pessoas. Nem mais. Eu tenho pensado muito durante esta semana. Nós tivemos nas últimas 2 semanas anteriores a esta notícias muito preocupantes relativamente à crise entre a Turquia, a Grécia e também a União Europeia. Nós sabemos que as condições nos campos de refugiados e refugiadas na Grécia são terríveis. Crianças que brincam no meio da imundície entre serpentes e ratos, o frio, a insalubridade. Na verdade, o Jean Ziegler, enviado especial das Nações Unidas, diz que são verdadeiros campos de concentração. E de repente toda esta questão, não só dos campos de concentração, mas também de todas aquelas pessoas que viram as fronteiras da Turquia abertas, mas depois não são recebidas no outro lado e fecham-lhes o regresso à Turquia, nós deixamos de ouvir falar destas pessoas. Estas pessoas continuam, é impossível que isto se tenha resolvido nesta semana, simplesmente desapareceram. E eu pergunto-me em que pé é que estamos neste momento? Como é que estão estas pessoas? Por exemplo, pergunto-me como é naqueles campos, nos campos com milhares de pessoas, com um frio intenso, como é que é esta questão do coronavírus? E portanto, estas são realmente pessoas que neste momento estão na periferia e que nós não estamos a lançar nem sequer um olhar sobre o que está a acontecer, sobre este drama humano. Pois já agora, como na periferia estão os milhões de pessoas do norte da África que estão a ser assoladas por nuvens de gafanhotos absolutamente descomunais que destroem tudo o que tem a ver com cultura e que se prevê uma mortandade tremenda por falta de alimentação e também, uma vez mais, resultado das alterações climáticas. Portanto, é preciso repensar tudo do nosso ponto de vista, dos nossos comportamentos sociais. Chegamos ao fim deste Mulheres com Palavra. Luísa, contamos contigo na próxima semana, ainda neste formato à distância. Eu conto com vocês à porta de casa. Está bem. Já passamos aí com a cestinha dos bolinhos. Elisa Violante, a palavra para esta semana será contenção, resguardo. Teremos tempo para interiorizar, para voltarmos a nós, para aquilo que nós nunca temos tempo para fazer. E também gestão de expectativas. Nós não somos um povo superior. Não somos, não. Para finalizar, deixamos uns cânticos das pessoas, dos italianos. A população italiana, perante esta impossibilidade de sair para a rua, mostra a sua resiliência e vai para a janela entoar cânticos resilientes que, de alguma forma, podem afastar o medo e o receio por aquilo que estamos todos no mundo inteiro a passar. Bom dia. Isto soa-me, deixa-me só dizer uma coisa, isto soa-me aquele Bella Ciao da resistência italiana que o povo italiano encontrou para resistir ao nazismo. É arrepiante, garanto. Eu acho. Bom dia, até para a semana.